Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Hoje nós temos uma convidada super especial, doutora Carolina Quedas, que é fisioterapeuta, profissional de educação física, para a gente falar um pouquinho sobre motricidade e autismo, um tema tão importante. Vamos esperar a doutora Carolina entrar aqui no Instagram, dar um oi para mim no Instagram para eu te ver e te chamar. Boa noite. Boa noite. Oi. Transmitir. Tá entrando. Oi, Oh. Oi, doutora Carolina. Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Que é a motricidade e o autismo. Então, primeiro, vamos se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre você, sua atuação. Então, quero agradecer o convite, essa parceria, também estamos aí junto, né, no Conotea. Muito Sim. importante esse projeto, né, esse trabalho, né, de levar, disseminar aí para todo mundo o conhecimento. Fico muito feliz de estar participando. Bom, eu tenho doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie. Tenho pós-graduação em Educação Física Adaptada para Populações Especiais, psicomotricidade, graduação em Educação Física e Fisioterapia. Atualmente eu sou graduanda também em Pedagogia e Legal. Análise do Comportamento. Vou fechando o bloquinho. Eu sou coordenadora e docente de curso de graduação. Também eu sou professora de pós-graduação de várias instituições, então eu atuo, né, em várias áreas aí de instituições. E, e é isso. E também estou há 14 anos sendo professora da rede estadual de ensino, Que legal. Aí na área de educação física. na área de educação física. Que legal. Então, para começar aqui nosso bate-papo, você poderia falar um pouquinho o que que é a motricidade, né? Para quem está aqui e não conhece, às vezes tem pessoas que nem ouviram falar, né? Esse termo. Então é importante a gente falar um Sim, pouquinho sobre o conceito de né? motricidade. A motricidade, né, ela é um desenvolvimento, né, é um desenvolvimento neuromotor, né, que traz aí desde o nascimento. E a motricidade a gente vai adquirindo ela e depois ela vai se especializando, né? Então, que tipo de exemplos que a gente pode dar de motricidade, né? Então, por exemplo, a coordenação motora fina, a aquisição da coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, o equilíbrio, as habilidades, né, que a gente tem de manipulações, de habilidades manipulativas, locomotoras, todas elas entram aí dentro de toda essa questão da motricidade, né? Todas essas aquisições de movimento, né? Então, a motricidade, ela se dá aí desde desde a barriga da mãe, na realidade, né? Quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, que o bebê ele se comunica com o mundo, né, através de quê? De movimento, né? Então ele se movimenta e depois ele nasce, vai tendo aí os reflexos primitivos, as aquisições de algumas habilidades, né? Afinação dessa motricidade e depois ele vai aprendendo aí movimentos mais específicos para serem utilizados aí do dia a dia, na sua vida diária, num esporte, numa atividade, enfim. E durante o desenvolvimento motor, queria que você falasse um pouquinho sobre alguns sinais, porque tem certas habilidades que precisam surgir em algum momento e desaparecer, né? E como E que esses sinais de atraso no desenvolvimento motor pode ajudar num diagnóstico precoce do autismo? Porque hoje a gente vê muito essa questão motora, né? Envolvida no muito. autismo e muito provavelmente numa próxima revisão do DSM, eu acredito que vai entrar essas É, questões e a importância do médico ter esse olhar, né, para o desenvolvimento motor. sim, nós temos aí uma grande, né,
está torcendo muito para que isso entre, né? Porque as pesquisas realmente têm demonstrado um grande problemática envolvendo aí o desenvolvimento motor, principalmente os atrasos que esse desenvolvimento estão apresentando, né, no autismo. Então, muitos estudos já têm demonstrado, principalmente na fase dos bebês, que muitos bebês, depois que são diagnosticados lá na frente com autismo, né, tem o diagnóstico, eles lá na fase do seu desenvolvimento, na fase dos bebês, nas suas aquisições dos movimentos reflexos, né, dos movimentos primários lá, muitos dos reflexos primitivos ou não aparecem ou eles persistem. Tem dois tipos de reflexo, tem vários tipos nas literaturas que eles correlacionam, mas tem dois tipos de reflexo que eu vou salientar, que são o reflexo de colocação dos pés, que o bebezinho, quando a gente coloca ele em pé, ele fica assim numa superfície, ele põe os pés, ele coloca os pés, ele fica de pezinho, né, com apoio. E o reflexo RTCA, reflexo tônico cervical assimétrico, que ele é um reflexo, ele é bem interessante esse reflexo. As mães, normalmente, né, os pais, eles verificam esse reflexo quando vai vestir a criança. Então, como que a gente vê esse reflexo? Quando ele vira a cabecinha da criança, normalmente ele vira a cabecinha para o lado esquerdo, ele vai fletir o lado direito e vai estender o lado que ele virou a cabecinha. Se ele vira a cabeça para o outro lado, ele faz a mesma coisa, né? Ele faz esse movimento e as pernas vão cruzando. Isso é normal aí até uns 4 meses, mais ou menos. A partir disso, ele já não é normal. Ele já fica aí dando indícios que tem um atraso no neurodesenvolvimento. Se permanecer esse reflexo. Se permanecer esse reflexo. Vai ser autista? Não sabemos. Mas que é um grupo de risco como crianças prematuras. Então toda criança prematura vai ser autista? Não estou falando isso. Estou falando que ela entra no grupo de risco, né, do autismo também, como de outras deficiências. Esses dois reflexos eles estão aparecendo bastante na literatura, inclusive esse de colocação dos pés, que ele é um reflexo aí de marcha, né, principalmente dos receptores sensoriais da sola do pé. E muitas vezes esses bebês eles têm uma hiperflexão, né, do joelho. Então vai pôr o pezinho e faz assim. Então ele não consegue, né, deixar o pezinho no solo. Mas seria o andar nas pontas dos pés ou diferente? Não, seria diferente. O do bebezinho, você coloca o bebê e ele vai colocar os pezinhos no chão, né? Normal, como se estivesse de pé, só que com apoio. Quando a gente faz... Tem algumas pesquisas que estão mostrando que foi comentado, né, na entrevista com as famílias, que esses bebês, que depois viraram, né, que tiveram o diagnóstico de autismo, tiveram aí uma hiperflexão. Eles tinham uma hiperflexão desse reflexo. Eles não ficavam com o pezinho lá bonitinho. Na hora que encostava o pé, eles tinham uma hiperflexão. E isso foi bastante, se prolongou aí em citado pelos familiares, né? Porque assim, muitos poucos médicos hoje, né, diagnosticam antes dos 3 anos de idade. A gente tem alguns bebês, então, aqui no Brasil, são raros os médicos, né? A gente tem aí, conta nos dedos. Mas assim, como um médico, amigo meu, sempre falou para mim, são sinais. Não quer dizer que vai ser autista, mas são sinais. Então, tudo que está fora da normalidade, dos marcos motores, né, que são aí... Então, no primeiro mês ele tem que fazer isso, no segundo mês tem que fazer isso, o reflexo tal tem que estar aparecendo, o tal tem que estar sumindo. Se tem algo que sai da normalidade, é um sinal. É um sinal que não está ocorrendo um desenvolvimento motor aí, desenvolvimento neuromotor. Normal. Então, precisa ser identificado. E o autismo entra também aí nessa observação. Porque antigamente a gente se observava o quê? Paralisia cerebral, deficiência intelectual, outras deficiências, né, que se relacionavam muito. E o autismo está entrando também para ficarem de olho para ver se isso vai depois apresentar o autismo lá na frente. Porque talvez agora, sabendo que esses sinais estão envolvidos no autismo, os médicos vão ficar mais atentos, né? E daqui a algum tempo a gente vai ter mais dados, né?
de Sim, porcentagem de crianças que apresentam esse tipo de sim, atraso no desenvolvimento motor. Muito com legal. certeza. E em relação ao andar na ponta dos pés, né? Que a gente recebe muito essa dúvida. Tem questões Nossa, sensoriais envolvidas, mas a gente precisa sim. intervir, né? Como que é a Sim, intervenção? as ciências sensoriais, elas estão presentes, né? Eu não vou falar 100% porque a ciência nunca é exata. Então, 90 e poucos por cento aí é uma questão sensorial. Porém, ela precisa ser trabalhada em conjunto com a área motora. Por quê? Uhum, Porque a criança, né, tem um estudo muito específico que ele mostra os meses, uma criança mais novinha, né, que apresenta um autismo bem mais nova, ele fica muito mais, a porcentagem que ele fica na ponta dos pés relacionada a meses, né, de vida uhum. dessa criança é muito maior, por exemplo, do que um adolescente ou um adulto que apresente também essa ponta dos pés. Então, o que pode acontecer com essa pessoa, né? Com essa criança, etc. Pode ocasionar o quê? Lesões e pode ocasionar principalmente aí encurtamento de tendão, encurtamento Tendão, né? muscular também, Pode tá? precisar E até de pode, cirurgia, né? sim. Então, assim, primeiro essa criança pode estar uma órtese, por exemplo, ela pode ter que utilizar uma órtese para poder fazer aí a manutenção, né? Para tentar ter uma melhora nessa região muscular e dos tendões. Depois, se isso não acontecer, se tiver um encurtamento muito importante, ela precisa entrar na cirurgia do tendão, né, Uhum, para poder fazer, que nem cirurgia de paralisado cerebral, né, que muitos que andam com o uhum. pé equino precisam fazer também a cirurgia. Então, pode ser evitado. Só que muitas pessoas hoje, o que acontece? Se foca no lado sensorial, só faz a terapia de integração e esquece dessa área motora, que é muito importante, que precisa ser mobilizado, precisa fazer alongamentos, precisa ser observado, né? Para não chegar no encurtamento importante. E aí se esquecem disso e muitas crianças depois sofrem com isso, né? Por causa Durante o dessa. crescimento. Sim, e aí precisa de uma intervenção muito mais importante aí nessas crianças. Quando se faz um trabalho em conjunto, já com a integração sensorial, pensando também na área motora ali, fazendo a intervenção motora, os danos futuros vão ser bem menores. Que a gente não pode esquecer, né, que a intervenção do autismo é multidisciplinar, né? Então, Sim, tem não que ter a tem como. participação da TO junto com o físio, profissional de educação física, atuando nas questões motoras. Não dá para pensar em algo isolado, né? Porque tá Não. tudo E conectado, né? então, né? E você sabe muito bem isso, né? A questão do sistema nervoso central. Não é dividido por caixinhas. Essa é a caixinha da fala. Ok, tem a Não, região da fala? Tem, mas a fala está interligada com a área motora. tá muito perto da área A área motora. É de que a Broca gente com a área de motora, lá no cerebelo, o verme cerebelar, que tem a questão da fala também, junto com a área motora. Então, assim, equilíbrio, sim, tudo, tá né? A tudo. aprendizagem motora. Então, tá tudo interligado, né? A gente costuma explicar de uma forma didática, né? Ah, aqui tá a área tal, aqui, mas na verdade É, lá tá tudo ligado, né? Uma rede A gente, neuronal. isso. A gente ensina separado, mas na realidade está tudo em conjunto. Então, por exemplo, né, há relatos aí de crianças e adolescentes que não tinham a questão da fala, ou a fala era bem prejudicada, e quando começam a fazer uma atividade motora junto, né, um esporte, alguma coisa, começa a ter avanços na área, né? Porque você Uhum. começa a estimular muito mais, você começa a estimular duas áreas ali, uma área vai dando suporte à outra. Então, isso é muito importante fazer essas conexões. Sim. Em relação à aprendizagem e atenção também, né? Os estudos vêm mostrando que Tudo. a Né? atividade física, né? As questões motoras Sim, ajudam muito. a psicomotricidade fala muito isso, né? A questão das áreas funcionais de Lúria, né? A primeira, a segunda, a terceira área funcional de Lúria. A psicomotricidade, ela explica muito isso, né? Então, a área do cérebro que tem uma função específica, que essa função vai ter uma questão importante na aprendizagem, né? Ou Uhum. aprendizagem, questões emocionais, né? Cognitivas, aprendizagem da lógica, aprendizagem da linguagem. Então, a gente tem muito essa correlação principalmente das unidades funcionais de Lúria, né? Um autor muito Uhum. importante dessa área é o Vitor da Fonseca, o professor Vitor da Fonseca, psicomotricista, que ele fala muito disso, né? Realmente tem, a gente sabe, por exemplo, crianças que têm problemas de aprendizagem, não tem nenhum tipo de deficiência, que tem muitas vezes, por exemplo, TDAH, né? O TDAH Uhum. tem vários estudos com TDAH,
que aí o TDAH, nos estudos, apresentam problemas de equilíbrio. E problema de equilíbrio está correlacionado com a atenção, né? Uhum. E a atenção está dentro da unidade funcional de Luria. Então, né, na primeira Sim, unidade funcional, né, que é atenção, vigília, tal. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e conectar tudo isso. Não são coisas separadas, são tudo junto. uhum. Se ele não tiver uma base motora, pode ser que essa base motora está prejudicando na aprendizagem. E às vezes o Sim, produto final lá, que às vezes quer que aprenda, que ele não consegue de jeito nenhum, pode ser sanado ou diminuído com o quê? Com a base, com o processo, não o produto final, né? A gente fica pensando muito no exato. produto final. E às vezes a criança não consegue nem sentar. Né? Como que você quer que ela aprenda se ela nem senta direito? Né? Que ela não consegue nem ter Exato. atenção. Não tem atenção, exatamente. E eu queria falar um pouquinho sobre que a gente sempre fala de práticas baseadas em evidências, né? E que Sim, saiu agora a questão do exercício e movimento, né? Nas sim. práticas. Que Que o bom. manual do EBP, né, que tá lá, tem na internet, tem a tradução da equipe Terapiaba, né, que traduziu, Sim, achei muito legal. Obrigada pelo trabalho deles terem feito a sim, tradução, que ajuda tanto a gente. E sim. entrou essa parte de exercícios, movimentos. Você poderia dar alguns exemplos de quais exercícios e movimentos, né, Sim. que seriam práticas baseadas em evidência? Isso. Uma coisa muito interessante que entrou, né? Inclusive é a questão da yoga, Ah, né? é? Isso eu não sabia. Eles citam a yoga. Eles citam Deixa eu umas questões lá de subir um yoga, bem pouco. legal. Inclusive, no documento da Farm, nos sete estratégias, né, para a pandemia, Ah, a Farm ela coloca a yoga também, como exercício de calma, de movimento, que bem legal, legal, que bem legal. legal. E tem vários estudos da yoga com autismo, bem bacana. Deixa Movimentos, eu. né? O que os estudos têm demonstrado? Conseguiu? Peraí, é que eu acho que eu tirei os. Ai, gente, eu também apanho com essas tecnologias. Eu desativei os comentários. Caramba, onde tá? Acho que aqui tá Não, aparecendo. não desativei, não. Por que que pra mim não tá Não, tá aí. aparecendo? Acho que travou. Ah, agora voltou. É, então tinha Voltou? travado. Eita, Ah. bom. Sim, pode falar. Os exercícios, né, e a questão do movimento. É importante a gente. Você caiu do Instagram? Acho que você caiu do Instagram. Me manda um oi de novo. É que nós estamos transmitindo aqui no Face, no YouTube também. No Face, no YouTube, ela tá aqui. Acho que caiu aqui. Cadê você? Por isso que tinha travado, tava estranho pra mim. Peraí. Vou te adicionar, vamos ver se você volta. Tá vindo. Cheguei. Voltou. Tô. Então, o que que é, né, as questões baseadas, né, do exercício, né? Muitos estudos estão demonstrando a questão das habilidades motoras básicas, treinos de habilidades motoras, né? Então, Uhum. habilidades locomotivas, manipulativas, que são muito importantes, né? Então, trabalhar a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, o equilíbrio, é muito Uhum. importante, né? A gente sabe que dentro da Farm, inclusive, né, que é essa fundação, né, que trabalha também com técnicas baseadas em evidências, lá tem um módulo de exercício, né, realmente Uhum. de fortalecimento, trabalho aí de habilidades motoras, que é muito importante, mas vale salientar que nós, como profissionais da área motora, precisamos ter a base da análise do comportamento também, né? Por quê? Porque a criança, o adolescente, o adulto que for fazer seu esporte ou sua terapia, né? Vai lá, faz a hidroterapia, etc. Ele não vai chegar e falar comportamento, beijo, fica aí fora, me espera aí na hora do banho, que eu vou agora fazer a minha terapia, vou fazer meu exercício, vou fazer, né, o meu esporte, e daqui a pouco eu volto e volto ao meu comportamento de novo. Não tem como fazer isso. Então, nós, profissionais, para a gente conseguir chegar nessa pessoa, né, com autismo, a gente precisa ter a base aí da análise do comportamento. E Para que todos os terapeutas, né? O fono, o todo, não, TO.
professores, todo mundo, porque não adianta, porque o coração do autismo é o comportamento, né? Uhum. Lá no bebezinho é movimento, mas depois, quando entra o comportamento, é muito difícil a gente pegar uma criança e um adolescente, um adulto que tem um autismo aí de um nível mais grave e a gente conseguir que ele faça os movimentos, ou que ele fique tranquilo na hora de uma terapia, né? A gente Uhum. precisa usar de estratégias. Então, a análise do comportamento também vem junto aí com o exercício. Você precisa saber realmente. Então, ele chega na tua aula ou na tua terapia, e aí ele começa a entrar, ficar muito nervoso, ele começa a se morder, ou ele começa a, né, fazer algum tipo de estereotipia. Você não sabe o que antecedeu isso, você tem que descobrir, Uhum. né, para conseguir Uhum. intervir. Porque como que você vai fazer sua terapia? Como que você vai fazer sua intervenção efetiva, né, com esse indivíduo? Então, a gente precisa ter aí, no mínimo, a base da análise de comportamento também para trabalhar com exercício, com movimento, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com esse Saber o que público. é reforçador, né, para aquele aluno. Reforçador positivo, reforçador negativo, consequência, né? Sim, é muito importante, gente, porque Antecedente, o que é antecede aquela ação. exatamente uma avaliação funcional do comportamento, né? O que antecedeu, Exato. qual foi o comportamento e o que aconteceu depois, né? O que eu posso, Como né, você fazer, né? agiu. E o que eu posso agir depois, né, para a gente tentar evitar Exato. esse tipo de comportamento. Então, isso é muito importante. E muitos profissionais, principalmente da fisioterapia, profissionais de educação física também, mas da fisioterapia, né, que eu estou mais atuante agora em cursos e palestras, o pessoal está muito cru ainda. Né? Eles estão Uhum. muito ainda bebês ainda nessa área, porque na graduação, não tem nada Não se sobre. fala, né, de E quando você autismo. fala de neuroinfantil, neuroadulto, você fala de PC, você fala de AVE, você fala de Parkinson, você fala de Down, você fala de mielo. Autismo? Ninguém Vocês fala. falam muito de doença neurodegenerativa também, né? Isso, De questões distrofia de muscular, distrofias todas essas questões. musculares, tudo isso. Uhum. Mas a área do autismo, quer dizer, na minha época, eu me formei em 2012. Eu ouvi mais de Olha, autismo mas na graduação de educação física do que na física, né? mas eu acho que até hoje, viu, ainda não se fala. Até Nossa, mesmo na faculdade de medicina se fala muito pouco é de autismo, né? muito pouco, muito Então pouco. não adianta, a gente tem que se especializar. Não é qualquer fisioterapeuta que vai conseguir atender uma criança autista. Precisa Não, se especializar em sim, autismo, em aba, se for possível, né? Para ter sim. essa base Pelo menos uma noção, né, uma analítico-comportamental. base, né? Isso é muito importante. Sim. E uma questão que eu critico muito a questão até da área da físio, é que muitas vezes a físio tem uma cultura de atendimento totalmente para autista não serve. Qual é o atendimento? Dentro de uma sala cheia de atendimentos juntos, né? Por exemplo, na CD Uhum. são vários atendimentos. Então, você vai, por exemplo, na ortopedia. Pode ser que, dependendo da clínica, não é sempre o mesmo físio que te atende, é um rodízio. É, E com autista isso não funciona. não, não funciona. Não funciona. E Então, 30 minutos, né? Sessão de 30 minutos. não funciona. E precisa ter essa quebra desse paradigma, quebra dessa cultura que a gente tem dentro da fisioterapia também. Uhum, é verdade. E também eu sempre falo da importância do treinamento de pais, né? Como que na fisioterapia vocês atuam nessa questão de passar para os pais treinamento de pais, como eles devem agir em casa, como que Sim, funciona? é muito importante, né? O fisioterapeuta passar o que ele faz, né, na tua prática, né? Principalmente quando tem aí questões específicas, né? De encurtamentos, questões de alongamento, Uhum, fortalecimento muscular, né? Por causa da hipotonia também, que a gente tem aí de 59 a 70% de pessoas com autismo com uma hipotonia moderada. Então, a gente tem aí várias questões que os pais podem auxiliar dentro de casa também, né? Não uhum. só na terapia, aquela uma vez por semana ou duas vezes por semana uma fisioterapia, depende do convênio, né? Quando é liberado. Os pais Sim. também precisam continuar isso na residência, né? Então, fazer mobilização, né? Fazer os alongamentos, que auxiliam aí, dependendo do caso da criança, e pode melhorar muito aí a vida dessa pessoa com transtorno espectro autista.
Sim, e falando um pouquinho das habilidades motoras em relação aos graus do autismo e à idade, o que que vocês têm observado em relação a autistas adultos, jovens, o que que eles apresentam? Apresentam muita hipotonia também? As questões motoras são Olha, menos evidentes? Como está muito que? correlacionado também com a questão cognitiva, né? Então, a gente sabe quando tem a Uhum, correlação, né? Quanto pior ele é cognitivamente, piores são as habilidades motoras dessa pessoa. Então, normalmente, autistas adultos que são aí, que estão num nível mais grave, né, do autismo, eles apresentam aí grandes problemas, né? Principalmente problemas de marcha, no andar, uhum. problemas aí de hipotonia. Hipotonia. Você vê, né, que é aquele cara grandão, tudo, mas você pega no Desengonçado, músculo, né? todo desengonçado, não tem coordenação, né? Então Uhum, tem uma hipotonia aí presente, não é uma hipotonia severa, mas é uma hipotonia presente. uhum. Possui obesidade, muitos, né? Porque tem a questão, né, da falta da atividade física, da ansiedade, que são tem as comorbidades, enfim, e que muitos autistas adultos têm a obesidade também, E quando são graus mais comportamentos elevados. restritos também, né? De comer só Total. aquilo. Tem autista que só come a bolacha e ponto, não come mais nada. Só Então coxinha, vai tem. dar uma coxinha. É, Por isso que está tudo interligado, né? Precisa de uma intervenção comportamental, não tem jeito. E todos os outros profissionais ali fazendo essa questão multidisciplinar. Que nem tem aqui um comentário no YouTube da Vilani, acho que é assim que fala, Vilani. É imprescindível essa assistência ser multi, porque a troca entre profissionais gera uma avaliação mais consistente, não é verdade? com Com certeza. certeza. E isso também é muito importante a gente falar, que essa equipe ela precisa estar conectada, ela precisa se conversar. Não adianta fazer uma hora de fono, uma hora de TO, que nunca nem falou com a fono, né? Cada uma no Uma horário hora de, diferente, ninguém uma hora de conversa. físio e ninguém se conversa, tem que. A equipe precisa estar conectado para ter um bom resultado, Exatamente. né? Exatamente. Vamos ver aqui se tem algumas dúvidas. O pessoal deixou aqui. Só deixa eu Vou dar lá para um cima. vendo que alguém falou Claro. assim, nem todo lugar é desorganizado. Eu falei, né? Algumas culturas de fisioterapia, em alguns lugares, ainda tem essa desorganização e não tem esse olhar para o autista, né? E realmente o Sim, autista tem que ser tratado de uma maneira diferente e o tratamento dentro da fisioterapia para o autismo tem que ser totalmente diferenciado. sim. Edinalva, quando a criança cresce e quando dorme fica fazendo movimentos na cabeça, é normal? Isso é quando está dormindo sem perceber esta reação. Seria, ó, fica meio Não sei. difícil de responder, de entender o que. Se você conseguir descrever melhor, Edinalva, para ver se a gente consegue te ajudar. Que movimentos, né? É. Por exemplo, dentro da fisioterapia tem a área de bucomaxilo, que eu não sou especialista nisso. Eu tenho uma amiga que é Ah, especialista e a gente estava conversando e ela veio perguntar para mim se tinha estudos de autistas, essas coisas, e eu fui pesquisar. uhum. Sua voz, peraí, travou um pouquinho, travou no instant. Travou no Insta. Quer sair e entrar de novo? Ou será que. Eu vou ver e colocar de novo, porque travou. Aqui. Está entrando. Muita gente fazendo live. Não, e a internet nessa quarentena tá terrível, gente. É horrível. Nossa. Então tem essa Ah, área de bucomaxilo que eu nem imaginava, né, que era uma área da físio, porque não era, nem passava pela minha cabeça. E eu fui pesquisar, porque ela me falou tal, e realmente tem alguns estudos, não são muitos, que tem essa questão do autismo e o bruxismo. E alguns estudos eles relatam, né? Ou é questão da ansiedade e da ansiedade. hiperatividade do dia, Uhum. e algumas crianças podem aí tornar-se um movimento repetitivo. Uma Olha, estereotipia. uma estereotipia. Então, Uhum. assim, agora a gente vai fazer um estudo, eu até fiz aí, mandei um link para as mães, para a gente perguntar se os filhos, para elas perceberem se os filhos fazem o ranger dos dentes na hora de dormir, etc.
E está tendo aí uma grande prevalência, tem bastante criança aí que está aparecendo. Nossa, Então, interessante. e é uma área totalmente. Então, assim, e é um tratamento totalmente diferente, né? É um tratamento totalmente que envolve aqui a face, que envolve aí algum tipo manipulação da face. Então, como fazer isso com autismo, né? Então, a gente precisa estudar bastante essa área. E cada dia que passa a gente descobre novas coisas, né? É um transtorno muito complexo, que é o que a gente fala, né? Um transtorno multifatorial e poligênico. É diferente de uma Exatamente. síndrome que a gente conhece a causa específica, sabe qual é o fenótipo, né, daquela Sim. pessoa. A gente Já sempre sabe brinca. lá, né? Se você Você vai conhece, achar. se você conhece um autista, você conhece um autista, porque Só um. são muito diferentes mesmo, São. né? A Janaína está fazendo uma pergunta aqui. Quando a criança não gosta de usar roupa com zíper, botão, etiquetas, pode estar relacionado ao autismo? Pode ser questões sensoriais. Muitas crianças com É. autismo não usam alguns tipos de tecido, roupa É. por questões sensoriais, mas não dá para responder se ele é autista ou não só por isso. Isso não é um sinal, né? Não, Então, você precisa observar outras questões. Se você tem tiver com várias. dúvida, né? Questões Várias. comportamentais, Sim, interação sim. social. Então, procure um especialista se você tiver com dúvidas. Sim. Hoje também, hoje em dia se usa muito também o exame, o eye gaze, né, como um diagnóstico diferencial, né, que é o exame que a criança fica olhando para uma tela e verifica onde ela olha mais. Ah, Uhum. mas só com esse exame dá para saber se ele é autista? Não, ele é um diagnóstico diferencial. É tipo Mas um tem eye uma certa track, né? dúvida. É isso, eye gaze, eye tracking. Uhum. E aí faz isso, que é bem legal também. Lá no Mackenzie a gente tem lá. É bem legal. Você é da equipe lá do Salomão, do Mackenzie? Ou Não, não? não. Eu fiz parte do grupo lá quando eu fiz o Aham, mestrado e doutorado, né? Eu entrei do TEAMEC, né? Então eu estava dentro aham. da clínica lá TEAMEC. Que tem um pessoal muito bom, muito forte na área de análise do Tem comportamento lá também, né? As muito, meninas. muito as meninas lá. É uma equipe muito boa para quem é de São Paulo e precisa, gente. Eu super Sim. indico a E lá equipe faz deles. diagnóstico, lá faz Sim. diagnóstico A equipe da Unifesp também, muito também. boa. Eles têm bastante parceria, a É, Unifesp com o a Mackenzie. gente tem bastante parceria com o pessoal da Unifesp também, bem legal. Ah, Carolina, o que você acha do gesso seriado? Eu nunca usei o gesso seriado. Deixa eu ver, excelente. Salva a live, Eu já vai ficar usei, eu salvo. já usei, eu já usei bandagem. A bandagem eu posso falar porque eu já usei. A bandagem ajuda, mas somente na Uhum. área, né, do, do, Aham. do posterior da perna, né, gastrocnêmio sóleo, né, o famoso aí batata da perna, Uhum. para auxiliar, mas com terapia, com a integração sensorial, com a terapia ocupacional, né? A gente usa Uhum. ali quando não estava muito grave lá o pé equino. Sim. O treinador Eduardo está falando, ótimos cursos da professora, recomendo muito, virei fã de carteirinha. Obrigada. Boa noite. Vamos ver que tinha mais dúvidas aqui. Vai salvar a live? Vai, gente. O Alberto Pinheiro, muito importante saber o que antecede essa situação. E muito mais importante é ter um pouco de conhecimento para poder fazer a intervenção. Acho que ele está falando da análise do Danas comportamento, né? comportamento, com certeza. Entender. Porque nenhum comportamento a gente acontece do nada, Do né? nada, não, é Por uma reação a acaso. alguma coisa. Então, por isso a gente sempre fala que é legal fazer uma tabelinha do que aconteceu antes, a hora do comportamento, o dia, o que aconteceu, qual foi o comportamento, né? E qual foi a A gente recompensa, precisa para você entender da próxima desvendar o vez. mistério, né? Porque às vezes a gente não sabe. Uma vez uma aluna, num curso meu, falou: Nossa, ele vinha e ele chegava, entrava, fazia terapia numa boa, tal, tinha um reforçador, tudo bonitinho. Aí teve um dia que ele chegou, ele começou a berrar, ele não queria entrar, e ninguém entendeu nada, e aconteceu alguma coisa em casa, aconteceu alguma coisa quando entrou, não. Depois descobriu, ela mudou o perfume. Olha só, era uma questão sensorial aí. O cheiro estava incomodando, então ele começou a ter um comportamento totalmente aversivo àquele cheiro. Nesse caso, foi uma crise que ele teve, né? Pra gente Sim, saber diferenciar a crise de uma birra, né? sim, É muito exatamente. importante. Interessante.
José R, não sei. Meu filho tem 16 anos e não aceita a condição de autista. Tem grau leve, é Asperger, que ainda é classificado como CID, né? 10 como Asperger, né? Que hoje o Asperger está lá dentro do TEA, né? Como grau É a leve. partir do ano que vem já, né? Ou é CID, 2022 que vai entrar? eu acho que é De 11. 2022, se eu não me engano. O CID É para 11. começar já, né? É. Se eu não me engano, em 2022. Que ele já não vai mais. Essa questão do autista leve, né? Às vezes a gente subestima muito, fala, é autista leve, não precisa de intervenção, mas não, Não tem gente. que romantizar. Não. As pessoas romantizam. Ai, que lindo, o chá lá do The Good Do Doctors. Doctors, não é Nossa, aquilo, né? Na maioria dos casos. né? E a gente, principalmente, deixa eu ver qual é o nome, eu acho que é José, não sei. Principalmente, José, questões de treino de habilidades sociais, né? E terapia cognitivo-comportamental para esses casos, mas Exatamente. ele precisa aceitar, né? Não sei o trabalho que precisa fazer aí para o psicólogo trazer ele para, sei lá, ter informações. Porque se a Sim. pessoa não aceita, como que a gente vai intervir? Ainda mais É que ele já é complicado. adolescente, tem 16 anos, né? Que aí tem outras questões da adolescência, né? Porque assim, só porque ele é autista, ele não vai ter todas aquelas questões de adolescente, ele vai ter, Vai. né? Ele vai ter. Então, ele vai passar pela fase da adolescência igual a todo mundo, e pode ser até pior, porque ele não tem como, às vezes, se manifestar de uma maneira, se expressar daquela maneira como a gente se expressava, etc., né? Para ele pode ser muito mais difícil. Até os Sim, índices de depressão em autistas adolescentes sim. é bem Em importante autista de também. grau leve, né? Porque ele tem total conhecimento da condição dele, se sente totalmente isolado, né? Ele Tenta, sabe, né? Aí vai para a escola, sofre bullying, aí muitas começa. vezes tentam interagir socialmente, mas às vezes tem um comportamento, um interesse, um foco muito restrito que só fala de um determinado assunto e ninguém quer ficar E é o perto. chato. É o É o chato da chato. turma. Ninguém quer. Então, precisa trabalhar muito isso. É, Ele precisava fazer exatamente. uma terapia. É uma situação muito difícil. Mas tem que tentar ir conversando aos poucos e trazendo ele, né? Ele não come ela é a mesma pessoa, ele não come arroz, diz que não acrescenta nada a ele. Eu também Se, não como. se for só arroz, isso que eu ia falar, se for só arroz, não tem problema. Eu também não como, não me acrescenta nada. Não como mais arroz, nem pão. Né? Ai, ótimo, eu queria. Pra cortar um pouco de carboidrato. Mas tem muitos autistas que têm seletividade alimentar, né? Cerca de Sim, 70% dos autistas. sim, E sim. autistas que não comem praticamente nada, que comem Não, uma variedade muito pequena de alimentos. Então, se o problema dele for só arroz, eu acho que isso é o tá menos ótimo. preocupante, viu? Não se Exatamente. preocupe com isso. Eu tenho um na minha família que a gente teve diagnóstico bem mais tarde, já adolescente, que Uhum. ele só come coisas com texturas de fritura. Graças a Tipo Deus tem essa crocante. crocante, Ele air deve ter, fry, né? ele deve ter Que alguma aí coisa você faz de tudo fritura. hipossensibilidade que ele precisa Isso, provar. empanado. Eu lembro quando, no meu ex-casamento, né, quando eu casei, tiveram que sair correndo na hora do buffet, pegar a coxinha na padaria para levar para ele comer, porque ele não comia Não nada no comia casamento. nada. Nesses casos, gente, super importante buscar uma nutricionista. Especialista Exatamente. tem a questão da Especialista. TO, né, também que ajuda, Tem questão mas sensorial que ajuda muito. e uma nutricionista especialista em autismo também. Quando a gente fala de autismo, gente, todos os profissionais precisam ser especialistas, porque não é qualquer profissional que vai conseguir Não dá. lidar, né? Só a nossa base do conhecimento que a gente aprende não dá. Não. A Grazi, quando o autista conseguiria manter uma conversa, quando perguntamos, responde o que fazer para chegarmos a isso. Eu acho que ela quer dizer, não entendi muito bem a pergunta. Quando o autista conseguir manter uma conversa, quando perguntamos, responde o que fazer para chegar nesse objetivo. Ele não responde, é isso? Ele não consegue ter uma comunicação funcional, Grazi? Explica melhor aí que eu não entendi muito bem a pergunta. Mas, análise do comportamento. ABA. Se é uma questão que ele não tem intenção comunicativa,
aba. Se ele tem uma questão motora envolvida, uma apraxia da fala ou algo do tipo, aí Pode vai usar ter comunicação alternativa. e aí vai ter intervenção fonoaudiológica, Sim, né? sim. Ou você usar uma comunicação alternativa também, Sim. que às vezes ele não consegue se expressar de uma certa maneira, e com a comunicação alternativa ele O importante é resolve. se comunicar, né? Todo mundo se preocupa muito com a comunicação verbal. Lógico que todo mundo quer que seu filho fale, mas Sim, o mais importante é ele conseguir se comunicar e aí fazer as intervenções para tentar ir ampliando esse repertório comunicativo dele. Mas se eu não exatamente. respondi, se a gente não respondeu, explica melhor qual é a situação. Mas nós sempre indicamos a análise do comportamento, que vai ajudar nessa questão de comunicação, intenção comunicativa, né? Exatamente. O Will Chagas, precisamos que os fisioterapeutas não evadam algumas intervenções que já estão sendo tomadas por um profissional de educação física especial. O que você acha sobre isso? Então, né? Eu sou das duas áreas, então eu posso É que falar a pelas duas. fisioterapia ela vai trabalhar a questão Tem funcional, de funcional, habilitação, de, reabilitação, de reabilitação, né? certo? Ele vai trabalhar ali a questão funcional. E a parte da educação física, ela vai trabalhar outro tipo de objetivos, né? Então, na realidade, a gente trabalha a área motora com objetivos diferentes, né? Uhum, É isso sim. que pode até trabalhar, pode fazer até o mesmo exercício, inclusive, mas o objetivo ali é diferenciado. Então, Uhum. com essa fala também, a gente pode falar que a psicomotricidade não pode entrar na educação física. É, Porque o que a gente faz também na educação física, praticamente a base é totalmente psicomotricidade. E tem gente que não é formada de educação física que tem a psicomotricidade. Então, assim, uhum, é uma coisa bem complexa, né? Mas a gente trabalha na fisioterapia a reabilitação, né? E com as questões motoras, etc. E na educação física a gente estimula, a gente cria novas oportunidades, questão de né? interação social também na Interação educação física. social, trabalha com jogo, com jogos, com brincadeiras, etc. Não que na física também você não consiga trabalhar. Você pode trabalhar Uhum, algumas coisas, mas o objetivo é totalmente diferente, é uma coisa mais funcional ali, mais realmente mecânica funcional, vamos dizer assim. uhum, sim. E pensar que tem que ter essa equipe multidisciplinar atuando junto, né? Não é ninguém Exato. disputando com ninguém, mas atuando Não. junto. Se a gente for ficar disputando com as outras áreas, quem perde é a criança, o adolescente e o Exatamente. adulto. Então, a gente tem que colocar os nossos egos, sei lá onde, esconde Uhum, ele, né? Deixa em casa e tem que chegar e aprender com o outro. Por quê? A físio aprende com o profissional de educação física, como o profissional de educação física vai aprender com a físio, que a físio vai aprender com a TO, que a TO vai aprender com a físio. Todo mundo aprende um com o outro, porque cada um tem um olhar diferente exato. para a mesma situação, né? Porque as nossas bases, as bases científicas, né, o que a gente se baseia, o olhar é diferente um do outro. Então, eu olho, Uhum, por exemplo, é que eu tenho as duas áreas, mas, por exemplo, se eu fosse só fisioterapeuta, normalmente eu ia olhar para essa criança e olhar parte física, pá, 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 né? Parte estrutural. Normalmente o profissional de educação física, ele olha mais a questão de brincadeiras, se ela funciona, se ela não funciona no meio, uhum, se ela se adapta, se ela faz os movimentos, se ela brinca, se ela rola, outras coisas diferentes do que a fisioterapia, que ela olha mais um pouquinho a questão funcional, a questão da estrutura. Como a uhum, fono vai ter um olhar diferente, né? Como a sim. psicóloga vai ter um olhar diferente. Então, mas a criança é a mesma, o adolescente, o adulto é o mesmo, são olhares diferentes que eles vão se unir para fazer uma melhor intervenção para esse indivíduo. Se a gente ficar com guerrinha entre áreas, quem vai perder muito é o indivíduo com autismo. Não se Com, pode. com certeza. Tem a questão também da terapia de integração sensorial, que a gente sabe que é a terapeuta ocupacional, né? Que é Sim, responsável, mas todos os profissionais precisam ter uma base de integração sensorial. sensorial, né? Porque Que assim, não tinha tem uma como briga também, né, da fisioterapia com TO. Aí agora Sim, decidiram que é a terapeuta ocupacional, ok? Essa é a aqui no Brasil, profissional né? habilitada aqui, Aqui no ok? Mas Brasil. Porque todos lá os outros fora precisam, né? pode fazer. Lá fora Lá precisa, fora, não sabia. não, parece que lá fora a fisioterapeuta pode fazer. Tem uma fisioterapeuta aqui no Brasil que eu conheço que ela tem, inclusive, e o conselho liberou ela para fazer, por causa da demanda. Uma só. Mas você tem que fazer lá na Califórnia.
Interessante. Essa questão, né? Como que você vai tirar o sensorial da criança numa terapia, na educação física, na fisioterapia, em qualquer, na fono? Porque Sim, as vias de acesso, de aprendizagem exato. motora, cognitiva, é sensorial, né? Ele Sim, aprende olhando, ele aprende tocando, ouvindo, né? Ou degustando, sei lá. É sensorial, né? São os nossos órgãos do sentido. Então, a gente precisa ter a base. Lógico, a gente não vai fazer aquela integração, aquela coisa. Mas a gente vai ter que trabalhar o sensorial, que não vai ser o nosso objetivo, mas o sensorial vai uhum. estar sendo estimulado. Não tem como separar isso também. Sim, com certeza. Temos 2 minutos só. Gente, tá passando muito rápido essa Que live. rápido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Sueli, que está no Facebook. Moro em Curitiba, tenho uma filha autista de 41 anos. Preciso de um neurologista na área motora. Podem indicar? Curitiba, posso, doutor Paulo Liberalesso. Liberalesso, ele é maravilhoso. Equipe Terra Serena. Isso, procura aí Paulo no Liberalesso. Face, Terra Serena, ou Paulo Ele é de Curitiba. Liberalesso. Se Ele é, você, ele se levanta a você, bandeira da área motora. Vai. sim, sim. Se você não encontrar, depois você manda aqui inbox pra gente, que a gente te manda o A gente contato manda dele, contar. tá? Que ele é maravilhoso mesmo. Mas é A, maravilhoso. a Juliana, o que poderia indicar para uma criança autista de 8 anos que se joga muito no chão brincando, tem o corpo meio mole, caminha meio molenga, senta na mesa da escola meio deitando? Ó, como que é a atenção dessa criança, né? Zero. Zero. Precisa fazer fortalecimento, precisa fazer estímulo aí para melhorar esse tônus muscular, né? Mas Uhum. associado à análise do comportamento. Sim, com certeza. Deixa eu correr e ver se tem alguma aqui na. Que tinha uma aqui. Nos estudos, sabemos que ainda não há causa exata para o autismo, porém, quais fatores interferem? 97% genético, tá? Saiu um Pois é. estudo muito grande aí no último ano, onde fizeram com uma coorte gigantesca. 97% genético, desses 97%, 81% hereditários. E aí a gente sabe que tem questões de 1 a 3%, Motoriais, questões né? ambientais. Só que Sim. quando a gente vê, qualquer dia eu vou fazer até, a gente pode até fazer uma live daquele modelo do copo, não sei se você Ah, conhece. é muito. Eu Que é conheço, eu ponho super. nos meus cursos, é Aliás, maravilhoso. não, vocês se inscrevam no Conotea, tá aqui o link na bio, o link aqui no Face. A palestra vai ser as palestras vão ser transmitidas ao vivo gratuitamente. Na minha palestra, que é a palestra de abertura, eu explico esse modelo, que fala É exatamente como ele maravilhoso. é multifatorial, questões genéticas É. e ambientais envolvidas. E aí você vai As entender variantes, né? perfeitamente. As Então, variantes comuns, as variantes incomuns, né? As variantes raras, sim, que as RUS, que podem. ainda não são conhecidas, e aí tem Por que que diversas são mais questões. meninos? Sim, Que é uma teoria, né? é uma hipótese de que o copo da mulher seja maior, né? Que a gente precisa sofrer Fazer o mais quê? alterações. E isso para Exatamente. vários outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Sim. Então, vão lá no link da bio ou no site da Neuroconecta, se inscrevam no congresso online, que vai acontecer entre dia 13 e dia 17. Todas as palestras serão transmitidas ao vivo gratuitamente, A nos minha é a terceira, horários. A ou sua a é no primeiro segunda? dia, né? Acho que é a segunda do primeiro A dia. segunda, a minha é depois da sua. É, depois da minha, então. E se inscrevam lá, gente. Vai ser super legal e vai ter muito tema legal. A doutora Carolina tá lá, temos TO, nutricionista, físio. Tá super legal. Então, vão lá e se inscrevam. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Engraçado, o Facebook, o Instagram ainda não deu o que vai acabar. A Janaína, aqui no Facebook, está perguntando como podemos treinar a atenção de um adulto autista Complicado. em relação às questões motoras, tem que ver Em as relação das habilidades. questões motoras, né? A atenção aí dentro das unidades funcionais de Lúria, né, dentro da nervosa central, ela está correlacionada com equilíbrio, né? Então, um trabalho de equilíbrio pode ajudar nas outras terapias em conjunto para poder aí melhorar um pouco a atenção dessa pessoa. Sim, legal. Eu acho que eu é que estava olhando a hora errada, viu? Acho que a gente tem 8 minutos ainda. Eu estava Ah, pensando que tinha dois. Vamos ver se tem mais dúvidas. Ah, a Nani está falando, essa questão de profissionais se separar é que muitas vezes atrapalha na intervenção com o autista. O autista exatamente. precisa ter uma equipe multidisciplinar que o ajude, com certeza. O Alberto, na vida profissional temos que ter humildade para saber que não sabemos de tudo.
E que muitas Exato. vezes precisamos um dos outros, com certeza, Alberto. Exatamente. Ninguém A sabe. gente aprende tanto, né? Eu tô aqui nessa live Nossa, aprendendo tanto com a doutora Carolina toda, o toda tempo todo. vez, toda vez a gente aprende com outros doutores, aprende com alunos, aprende com autista, né? É um Sim, aprendizado constante. E assim, muitas vezes, né, ainda mais nesse mundo do autismo, hoje você está lá com uma certeza, amanhã pode ter mudado. Pode ter achado uma sim, outra coisa nova, uma outra intervenção, uma outra questão. Então, assim, a gente precisa aí sempre estar, e uma coisa muito importante, sempre estar baseado em evidências, né? sim, com Os certeza. achismos, as curas milagrosas, que não existe, né? Não, Essas coisas que as pessoas vendem, dá até dó das famílias que vendem carro, casa, para achar uma cura, não é, existe, né? O que a gente sabe é que a intervenção eficaz pode diminuir os déficits futuros, né? com Pode melhorar os certeza. sintomas, né? As questões aí que são preocupantes. Mas cura não existe. Então, a gente precisa aí se empoderar de base científica para poder dar o Uhum. melhor tratamento para os nossos pacientes. Sim, o que existe é um bom desenvolvimento, por isso é tão importante o diagnóstico precoce, intervenção precoce, Sim, né? exatamente. Porque O com prognóstico é certeza, bem melhor. com certeza. Lógico que depende do grau do autismo, tem a questão genética envolvida. A gente Sim, estava falando que tem nós, as cientistas, né, da bancada, a gente acredita que conforme a gente for tendo mais conhecimento da genética do autismo, sequenciando mais indivíduos, que a gente sabe que ainda é uma tecnologia muito cara, não acessível, sim. provavelmente a gente vai dividindo em síndromes, né? Conforme vai Uhum, encontrando grupos com uma determinada alteração genética, um determinado fenótipo, e sim. vai ser subdividido em outras síndromes, né? Foram mil e setenta e 9. poucos, e 79 achados, né? Uhum. Como assim? Até hoje 1079, mas cada Não mês é que você vai nada. lá já tem alguma coisa nova, o tempo todo saindo. E não é nada 1079 para o tanto de mapa que a gente tem dentro da gente. E a gente não conhece, né, toda a genética humana ainda. A gente conhece muito Exatamente. pouco. Então, imagina o que a gente não sabe, né? Não só sobre a genética do autismo, sobre a genética humana mesmo. Né? A maioria dos genes a gente não sabe quais são as funções, né? Então é muito complexo mesmo, gente. A Gerlane está aqui perguntando: temos que ficar atentos com meu sobrinho de 3 anos que sempre procura fios, exemplo, cabelo e linhas, para comer? O que podemos fazer? Ele é Não autista, necessariamente Gerlane? é. Será que. Se ele não é, não necessariamente pode ser. Dependendo, tem alguns tipos de criança pequenininhas que eles têm umas questões de, como tem essa questão sensorial, eles Uhum. começam a comer coisa, tal, que depois isso passa, né? Não necessariamente autismo, mas como a gente falou, né? Autismo são É, várias questões envolvidas, não é só uma questão específica. agora, se ele for autista, pode ser uma questão de interesse restrito, né? Um De comportamento alimento, restrito por esse tipo de, por fios, linhas, enfim. sim. Eu tive um que Mas gostava de parede. de quê? Parede. Ficar Parede. arrancando a pintura da parede. Ele Nossa, ficava. é. Não podia ver uma parede. É por isso que a gente fala, cada um é único, né? Cada um é único. A Costa Silva, cada função tem algo a acrescentar no tratamento. Trabalho em equipe é sempre muito importante para o acompanhamento. Vamos somar, com certeza. Ó, Isso aí. a lição Muito de bom. casa da live de hoje é essa, né? Vamos somar, nos Deixar os unir. egos dentro do armário e vamos unir, porque para autismo não adianta. A Tem que Elisângela falando, trabalhar em educação conjunto. física e fisioterapeuta se complementam, com certeza. Exatamente. É, gente, é isso. Tem mais Eu não posso nem dúvidas? brigar para algum lado, porque eu sou os dois, então Exatamente, né? não posso nem falar. Gostaria de saber, Psi supera. Gostaria de saber como lidar com um adolescente autista viciado em pornografia. Então, mas tem adolescente que não é autista que também é. É. E O aí? que é importante é só explicar, né? Onde que Tem ele que pode explicar. fazer ou deixar de fazer, ver as coisas, para não fazer em público. Precisa trabalhar com essa questão comportamental, talvez tentar redirecionar o comportamento dele.
De novo, é uma análise comportamental aí e um terapeuta analista do comportamento para ajudar, né? Exatamente. Deixa eu ver que eu acho que tem outra dúvida aqui na caixinha. Quais exercícios recomendados para os pais fazerem em casa com os pequenos para estimulação, motricidade? Então, uma coisa é muito interessante, né? Todo mundo fala, nossa, mas para autista é diferente. Não. Tudo que a gente faz para criança neurotípica, a gente pode fazer com a criança autista. Todas essas atividades que a gente vê na internet, né, de estímulo de habilidades motoras, coordenação motora fina, grossa, bater bola, jogar, a gente pode fazer com o autista também, né? Agora, como você vai fazer com o autista é diferente, né? Como que você vai pedir a bola, como você vai pedir para ele lançar a bola, né? Se ele vai realmente se interessar pelaquela atividade, se você vai fazer trocas com ele, né? Que vai dar aquele reforço. Então, vamos lá, você vai fazer aqui, ó, vamos fazer aqui para você poder ir lá e ficar lá no celular. Depois, né? Depois, ó, 10 minutos aqui, 2 no celular. Então, você fazendo essas trocas. Então, isso é muito importante. Essa é a diferença. As atividades são as mesmas. A diferença é como o manejo que você vai fazer dessa atividade. Sim, verdade. Janilson está perguntando como ajudar em casa uma criança com disvalia de 4 anos. Tem aí a intervenção fonoaudiológica, né? Que é um distúrbio de fala. Ele faz, Janilson, uma intervenção fonoaudiológica? Não tem como a gente dar dicas aqui. Primeiro que a gente nem é da área, né? Mas procure um fono para ajudar, porque ele já tem 4 anos, né? Meu filho tem 4 anos, é muito agitado e só quer as coisas do jeito dele. O que eu faço? Primeiro, não fazer do jeito dele, né? Começa por aí. Começa Quem por tem que aí. mudar é o pai e a mãe. Segundo, Exato. atividade física é um fator bacana. Sim, ajuda muito, né? Pro sono Ajuda. também ajuda muito, né? Ajuda. A atividade física, ela libera hormônios específicos, né? Que são hormônios do prazer, serotonina, principalmente, né? Que faz com que tenha um relaxamento, né? Então, melhora aí, tirando os outros hormônios também que são liberados, mas melhora aí a questão do diminui a ansiedade, né? E Acho que o Instagram deu uma travada. Talvez te mando um outro oi aqui, apesar que eu acho que já vai acabar aqui. Mas só pra gente finalizar. Só me manda um oi. Vai entrar de novo. hoje tá, hoje quase. Hoje a internet tá chatinha. A internet aqui tá no total, assim. Então, semana passada a minha tava ruim, hoje até que tá boa. Mas então. O exercício físico ajuda muito, muito, muito. Sim, ó, agora apareceram aí os últimos 2 minutos. Gente, quer dar então seu recado final? Muito obrigada, adorei conversar com você. Um tema super importante. Vamos fazer mais vezes. A gente mora pertinho, né? Vamos nos conhecer pessoalmente. A gente mora aqui do lado, só atravessar a ponte. É verdade. Descobrimos hoje que somos quase vizinhas. Somos quase vizinhas. Quero agradecer muito, né? Eu que agradeço. Essa oportunidade de poder aí multiplicar o conhecimento. Pessoal, se inscrevam no Conotéia, é um evento gratuito. É muito importante o conhecimento. O conhecimento abre portas, o conhecimento vai mudar a vida de alguém. Então, quanto mais a gente tiver um embasamento, mais a gente vai estar preparado aí para estar em equipes multidisciplinares, para estar fazendo a nossa intervenção com as crianças com autismo, né? Sim. E o conhecimento nunca pode ser restrito, nunca pode ser guardado, e sim, tem que ser multiplicado sempre. Então, convido vocês a participar do Conotéia, que vocês vão adorar aí todas as palestras que vão agregar muito aí no conhecimento de vocês, tanto para pais quanto para profissionais. Muito obrigada. Com certeza. E quem não segue a doutora Carolina, vai lá, segue ela. Quem não segue a Neuroconecta, vem aqui, nos siga, que a gente transmite informação todo dia, né?
informação com evidência científica, séria, de fontes confiáveis, e é isso que a gente deve fazer, nosso papel, Isso né? mesmo. Então, Isso muito mesmo. obrigada, doutora Obrigada. Carolina. Adorei e a Beijo, gente obrigada. se vê e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.